Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para falar sobre fundamentos da ótica geométrica. Nossa primeira aula aqui vai contar com um pouquinho de coisas. Vamos falar sobre os meios de propagação, vamos falar sobre os tipos de feixe, bora falar sobre o que é a ótica geométrica e definir, claro, um pouquinho do que é a luz para o nosso conteúdo fluir, beleza? Bora para o conteúdo. Bom, fundamentos da ótica geométrica, pessoal. Para a gente falar sobre fundamentos da ótica geométrica, a gente vai começar por algumas definições. A ótica é a parte da física que trata dos fenômenos que tem como causa determinante a energia radiante. Em particular, nós vamos falar da luz, ok? Bom, a ótica geométrica, então, agora sim, a parte geométrica, ela estuda os fenômenos ópticos com enfoque nas trajetórias seguidas pela luz, ou seja, como a luz se comporta durante o seu deslocamento, então, na sua trajetória. Fundamenta-se na noção de raio de luz e nas leis que regulamentam o seu comportamento. A gente vai conversar sobre os princípios de propagação da luz, vai facilitar muito a nossa vida, ok? A gente está falando da luz, né? Fala da luz daqui, da luz de lá, mas o que é a luz? A luz é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação de visão. É isso mesmo. É graças à luz que nós conseguimos enxergar os objetos. A luz bate nos objetos provenientes de algum lugar e vem até os nossos olhos. Ou então, a luz é emitida direto do objeto aos nossos olhos e a gente já vai ver essa diferença. Beleza? Para começar, vamos falar sobre as fontes de luz. É isso aí. A fonte pode ser primária ou secundária. De forma que as fontes primárias são aquelas que emitem luz, que possuem luz própria para emitir, como o Sol, por exemplo. A fonte primária, a maior de todas que nós temos, é o Sol. O Sol emite luz que vem até a Terra. Mas além disso, nós temos aqui uma lâmpada acesa como exemplo. E sim, uma lâmpada acesa está emitindo luz própria, então ela também é uma fonte primária. As fontes primárias nós chamamos também de corpos luminosos, ok? Os corpos luminosos são fontes primárias. Emitem luz, não refletem, emitem. Já as fontes secundárias, pessoal, elas refletem a luz que batem no corpo. Então vem de uma fonte primária, a luminosidade, bate no corpo e reflete. Mas professor, uma cadeira tem luz? Não. Uma cadeira é uma fonte de luz secundária. Por quê? Porque a luz do sol, por exemplo, bate na cadeira, reflete na cadeira e vem até os meus olhos e eu consigo enxergar a cadeira. Por isso ela é uma fonte secundária. Ela não tem luz própria, ela reflete a luz. Que maravilha, né? Eu sou uma fonte secundária. Você consegue me ver bonitão no começo das aulas, no final das aulas, durante os vídeos ou presencialmente, porque a luz bate no meu corpo e reflete até os olhos de vocês. Mas espera aí, professor, se o senhor deu a lâmpada acesa com uma fonte primária, e a lâmpada apagada? A lâmpada apagada é uma fonte secundária. Porque se ela não está emitindo luz, mas a luz de algum outro lugar está batendo nela e eu estou vendo a lâmpada, ela é uma fonte secundária. As fontes secundárias, pessoal, são corpos iluminados. Ok? Por isso que eu falo, dizer que uma pessoa é iluminada não é grandes coisa. Eu sou iluminado. A luz do sol, a luz da lâmpada, a luz de qualquer lugar bate em mim e vai até vocês. Todos nós somos iluminados e todos os objetos que não emitem luz são iluminados, beleza? Bora seguir. Ainda sobre as fontes, ela se divide em dois tipos, pontual e extensa. Na extensa, eu vou usar de novo o exemplo do Sol. Como extensa é porque ilumina e irradia a luz sobre uma área muito grande. Eu consigo enxergar o lugar que eu estou porque a fonte é extensa. O Sol é uma fonte extensa. A lâmpada acesa e eu estando próximo a essa lâmpada, porque ela vai iluminar um quarto, uma sala, um cômodo onde eu estou, ela também é uma fonte extensa. Já como fonte primária, eu tenho as demais estrelas. Você fala, professor, mas o Sol é uma estrela. É aí porque a diferença entre a fonte pontual e extensa vai estar com relação à distância que eu estou dos objetos. Por quê? Porque se a distância ela é pequena, no caso do Sol, que é uma estrela, ela consegue iluminar tudo à minha volta. É uma fonte extensa. Já a fonte pontual não, eu vejo os pontinhos luminosos. Quando eu olho lá para o céu, eu vejo pontos luminosos que são as estrelas. Ela
a estrela bem mais distante, é uma fonte pontual. Então, uma lâmpada acesa pode ser uma fonte extensa ou uma fonte pontual. Vamos entender por quê? Se eu estou no lugar onde a lâmpada está acesa, ela está iluminando tudo à minha volta. Ela é uma fonte extensa. Agora imagine você que eu estou no começo de uma rua e a 300, 400 metros, sei lá, de distância, tem um poste com uma lâmpada acesa. Da onde eu estou vendo o poste lá a meio quilômetro de distância. Mas para mim agora é só um ponto luminoso. Então, neste caso, distante da lâmpada, a lâmpada do poste é uma fonte pontual. Se eu caminhar até debaixo do poste, quando lá eu chegar eu conseguir ver tudo que está à minha volta, aquela mesma lâmpada passou a ser uma fonte extensa. Beleza? Então a distância aqui vai interferir no fato da fonte ser pontual para mim ou ela ser uma fonte extensa. Ou seja, depende do referencial. Lembra das matérias lá do primeiro bimestre? Referencial em relação a quem ou em relação a que, para eu conseguir definir se ela é extensa ou pontual. Já os meios de propagação, nós possuímos 3 meios de propagação: meio opaco, transparente e translúcido. Os 3 meios de propagação me indicam como vai ser o comportamento da luz ao tentar passar por esses meios. O meio opaco, por exemplo, não permite a passagem da luz. Os raios luminosos batem nele e simplesmente sofrem reflexão ou absorção, mas eles voltam ou parte é absorvido. Sei que não sai nada do outro lado, pessoal. Esse meio é um meio opaco. Exemplo, as paredes. As paredes são meio opaco. Eu sou um meio opaco também. A luz bate em mim e volta, não passa por mim. Inclusive, quando eu estou na frente da TV, não tinha aquele velho ditado: ô filho de vidraceiro! Porque a luz não passa por mim. Se eu estou na frente da TV, alguém não consegue ver a TV do outro lado. Por quê? Porque a luz simplesmente bate no meu corpo e volta. Eu sou um meio opaco. As paredes são meio opacos. Tranquilo? Meio transparente. Bom, esse é muito fácil. De modo geral, o meio transparente, como vidros, a luz bate e simplesmente seguem o seu caminho. Aqui dentro vai sofrer uma coisa chamada refração, mas a gente vai discutir depois, mas seguem o seu caminho, ok? Vai ter também um pequeno deslocamento, mas nada demais, a gente vai conversar sobre isso depois, sobre o que é a tal da refração. Mas se ela consegue passar para o outro lado, é um meio transparente. Como os vidros das janelas, do modo geral, são transparentes. O para-brisa do carro é um meio transparente. Já o meio translúcido permite a passagem parcial da luz. Então a luz vem vindo, quando chega nesse ponto ela sofre desvios maiores, ok? E esses desvios maiores faz com que a imagem fique embaçada ou não nítida. Quando eu não consigo ver direito o que está do outro lado do objeto, mas eu sei que tem alguma coisa ali, estou vendo um vulto, estou vendo uma sombra, estou vendo a imagem distorcida, esse meio é um meio translúcido, como um vidro embaçado, por exemplo. Perfeito? Bom, além disso, os feixes de luz se comportam de 3 maneiras para encerrar nossa aula: convergente, divergente e cilíndrico, que também pode ser chamado de paralelos. Ok? No meio convergente, pessoal, eles saem de vários lugares e convergem para um único ponto, convergente, como uma lupa. Quando você pega a luz solar e tenta fazer ela concertar num único ponto para botar fogo em alguma coisa. A lupa pode ser um exemplo de meio convergente, de feixe convergente. Já os divergentes, pessoal, o processo é inverso. Sai de um único ponto e se espalha. Sabe quando você liga um farolete? Ao acender o farolete você espalha a luz, fazendo iluminar uma região muito maior? Trata-se então de um feixe divergente. E já nos cilíndricos, eles permanecem todos paralelos, ou seja, um do ladinho com o outro, não se afastam nem se aproximam. A parte teórica de fundamentação da ótica geométrica, pessoal, é essa, muito tranquilo, muito facinha. E eu tenho uma paródia aqui no YouTube sobre os meios de propagação da luz. Vou colocar o vídeo aqui no final, vale a pena assistir ele. O áudio não é dos melhores, tá? Foi gravado há muito tempo atrás, o microfone não era tão bom, mas vai dar para pegar a ideia da música e ficar grudada na cabeça igual chiclete, para não esquecer dos meios opacos, transparente e translúcido. Beleza? Por hora é isso, pessoal.
Até mais, bom estudo para vocês!